Olá, bem-vindo ao nosso estudo de doutrina online das quartas-feiras. Hoje é o tema O Juízo é Anunciado, Terrível e Inevitável, 31 de março de 2021. Com tanto assunto ruim, corrupção sistêmica generalizada, as inversões de valores, os justos sendo punidos, os culpados sendo inocentados, essa confusão toda e além do mais pandemia e o covidão aí acontecendo em meio a tanto caos. Um tema desse é de dar um calafrio, né? Mas na verdade é quando Deus fala, quando Deus ensina, é sempre para o bem de quem ouve. Então ouçamos a palavra do Senhor. Nós vamos ler Apocalipse 11 versos 2 ao 19, que é o texto básico da nosso estudo de hoje, continuando o nosso estudo no livro de Apocalipse. E convido você não só a acompanhar, como também a colaborar com o anúncio do Evangelho, compartilhando com outros para que outros possam conhecer. Caso também você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, compartilhe conosco pelos nossos canais, WhatsApp, chat, nós vamos ficar imensamente agradecidos. Vamos então orar pedindo a bênção do Senhor. Amado Senhor, grande é o teu nome, digno de ser exaltado, louvado, adorado para todo o sempre. Nós rendemos-te graça por esse dia, por esse momento, por tudo que vivemos e a oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Pedimos a ti que o teu Espírito nos ilumine e nos faça não só entender, mas viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Apocalipse 11 versos 2. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui no nosso slide, mas eu vou ler no texto, porque na Bíblia, né? Porque eu cortei o versículo 2, então vamos começar do verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surgiu do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora
vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. É um texto bastante assustador na primeira leitura, né? Mas é a palavra do Senhor, como dissemos, e a palavra do Senhor tem lições preciosas, palavra de vida para o ser humano. Como, então, introdução, vamos passar aqui, eu terminei esquecendo de passar a segunda parte, né? É isso mesmo. Vamos perdoando aqui, é muita tecnologia para uma cabeça só, né? Como introdução, nós temos uma fala da filha de Billy Graham. Dizem que as pessoas comentavam e questionavam por que Deus permitia que acontecessem desgraças como tsunamis, miséria e atos terroristas, e diz que ela então deveria ter respondido que conforme a sociedade foi se afastando de Deus, ele também foi se distanciando dos homens, deixando-os à própria morte. Essa resposta não é falsa, mas comete um erro de colocar a criatura humana no centro das decisões, restando ao Criador o papel de reagir às ações humanas. Deus então teria sempre essa dependência de reagir ao que o ser humano faz, quando na verdade a palavra de Deus fala o contrário. As visões de João nos mostram, por exemplo, que a incredulidade não afasta Deus. Pelo contrário, o aproxima como o juiz que ativamente envia inúmeros males sobre a humanidade. Então, nós vamos estudar e ver um pouco mais a respeito. Juízos catastróficos. Essa pandemia, será que tem a ver com Deus? E essa corrupção sistêmica e generalizada, usurpações de poderes nitidamente, juízes, falsos juízes, que se dizem juízes, e são aqueles que rasgam e se deleitam em rasgar a lei e a ordem, e são criadores do caos com todo prazer. Será que isso tem a ver com Deus? Após a abertura do último selo, João tem uma visão de 7 anjos com trombetas. Você pode conferir no capítulo 8, dá uma olhada lá, capítulo 8, só voltar aí algumas páginas, 2 páginas. Diz assim, verso 2: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, após a abertura do último selo, João tem a visão de 7 anjos com trombetas. Você pode ver uma referência sobre isso lá em Josué. Vamos dar uma conferida em Josué 6, versos 13 e verso 20. Josué, você tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, capítulo 6, versos 13 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Verso 13 primeiro: Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Agora, verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram.
Antes que toquem, um anjo oferece as orações dos santos perante o altar. Está lá em Apocalipse 8, versos 13 e 4. Sugerindo que selos e trombetas trazem o juízo divino em resposta às orações da igreja perseguida. Verso 5 e no capítulo 5, verso 8. Então, 8, verso 5, capítulo 5, verso 8. Vamos ver, conferir isso. Apocalipse 8, verso 5, tem assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E capítulo 5, verso 8. Se você conferir o verso 4, ele vai falar das orações, né, como nós dissemos. E 5, verso 8 diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles a harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, trombeta ou melhor, selos e trombetas trazem juízo divino em resposta às orações da igreja perseguida. As primeiras trombetas são juízos que atingem a natureza, suporte da vida humana, lembrando as pragas do Egito, lá em Êxodo 7 a 12. O fogo lançado sobre a terra e o mar, tanto por meio do monte em chamas quanto pela estrela, é linguagem figurada para a ira divina. Você tem aí Apocalipse 8, versos 7 e 8 e versos 10, versos 7 e 8 e verso 10. A contaminação das águas por absinto, uma planta extremamente amarga, e a destruição do comércio marítimo aprofunda a situação de fome que o fogo já produziu. A quarta trombeta desencadeia sinais nos astros, mergulhando a humanidade em parcial escuridão. Apocalipse 8:12. Os astros representam a estabilidade da ordem criada. Gênesis 1, versos 14 a 18. E sua ausência na Bíblia simboliza o caos e desespero em que a ira de Deus coloca a humanidade. Você tem Jeremias 15:9, Amós 8:9, Joel 2, versos 1 ao 10. Uma águia anuncia as 3 trombetas restantes como ais, Apocalipse 8:13, o que sugere que os próximos juízos virão repentinamente e serão ainda mais terríveis. Não bastasse tanto juízo, ainda vem mais juízo. Quando a quinta trombeta é tocada, João vê uma estrela que cai, Apocalipse 9:1. Porém, o seu nome, anjo do abismo, verso 11, significa que agora há um envolvimento direto das forças demoníacas nos castigos. Agora sim há um envolvimento desses demônios. Ele recebe a chave do abismo, isto é, liderança sobre os exércitos infernais, mas sua autoridade não é absoluta, visto que as chaves pertencem de direito a Cristo, capítulo 1, verso 18, que nós lemos na primeira lição. Do abismo sai muita fumaça, trazendo escuridão e uma nuvem de gafanhotos, cujo terrível poder destrutivo é limitado aos ímpios e por pouco tempo. Apocalipse 9, versos 2 ao 5 e Êxodo 10, versos 14 e 15. Apesar da comparação com a ferroada do escorpião, seu ataque não é físico, mas um tormento psicológico espiritual que leva os ímpios a preferir a morte. Apocalipse 9, 6. A nuvem de gafanhotos é descrita como um cruel exército invasor. Jeremias 8, 16, 17, Joel 2, 4 e 5 e 25. Mas sua natureza demoníaca fica evidente pela declaração de que seu rei é o anjo do abismo, chamado Destruidor em hebraico e em grego, Apocalipse 9, versos 1 e 2 e 11. Sua aparência assustadora transparece poder, inteligência, sedução e ferocidade. Parecem cavalos aparelhados para a guerra e escorpiões venenosos. Versos 7 ao 9. A gravidade dos castigos que Deus inflige sobre toda a criação nos dá uma medida da gravidade do pecado. Apesar de sua misericórdia e paciência,
O Senhor não suporta a iniquidade e tem demonstrado sua ira de diversas maneiras, mas haverá um dia em que ele mostrará definitivamente a sua ira. Castigo e endurecimento. Outra visão se inicia rapidamente. Capítulo 9, verso 12 de Apocalipse, apresentando o sexto anjo, que recebe ordem de liberar 4 anjos que aguardam a selagem do povo de Deus ser completada. Versos 14 e 15, 7, versos 3 a 8. Capítulo 7, versos 3 a 8. A menção ao Eufrates é apenas simbólica, já que os ferozes exércitos da Assíria e da Babilônia, usados por Deus como castigo contra o Egito e Israel, cruzavam esse rio que ficava na fronteira norte de Israel, segundo Reis 24:7, Isaías 8:7. Os anjos atacam com um exército inumerável, Apocalipse 9:16, semelhante aos gafanhotos da quinta trombeta em sua aparência feroz e por estarem aparelhados para a guerra. Atacam com sua boca, de onde saem fogo, fumaça e enxofre, versos 17, e podemos comparar com Gênesis 19, versos 24 a 25. Vamos ver isso, esse ataque com boca, de onde sai fogo. Vamos ver Gênesis, para conferir o que aqui Gênesis diz. Gênesis 19, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Então é algo semelhante àquele momento lá. Também com suas caudas serpentes, mais destrutiva que as dos gafanhotos, Apocalipse 9:19. Os 4 anjos e o seu exército produzem um morticínio sem precedentes, versos 15 e 18. É um equívoco procurar metáforas para modernos helicópteros de guerra ou mísseis nas figuras dos gafanhotos e cavalos, pois seu significado é espiritual, como demonstram as referências a escorpiões e serpentes nos ataques à humanidade. Lucas 10:19, segundo aos Coríntios 11:3 e Apocalipse 12:9. Vamos ver Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas 10:19. Falando sobre a metáfora de figuras como gafanhotos e cavalos, e que tinha aquele mal como escorpiões e serpentes no sentido espiritual. Nós vamos ver que não tem nada a ver, justamente por esse sentido espiritual, com coisas modernas como helicópteros de guerras ou mísseis, como alguns interpretam. Então, vamos ver aqui Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Segundo aos Coríntios 11:3, vamos ver isso aqui. Segundo aos Coríntios, então você vê que esse sentido é espiritual, né? 11, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É um entendimento, sentido espiritual disso, né? Verso Apocalipse 12, verso 9, nós temos assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Você vê que então tudo tem a ver com esse entendimento espiritual. João então nos informa que, apesar das muitas transgressões que praticam, como assassinatos, feitiçarias, prostituição e furtos, o pecado dos homens é fundamentalmente a idolatria.
nós vivemos segundo a nossa adoração. E se a adoração não for realmente a Deus, nós vivemos em adoração a outro. Apocalipse 9, versos 20 e 21. Pecado cuja natureza essencial é o auto-engano. O ser humano vive de auto-engano. Salmo 115, versos 4 a 8. 135, versos 15 a 17. Isaías 44, 19. E o culto a demônios. Deuteronômio 32, 17. Salmo 106, 37. 1 Coríntios 10, 20. Idolatria é culto aos demônios. E as pessoas vivem assim. Se não adora ao Deus verdadeiro, seu culto é a demônios. As várias indicações de que essas catástrofes não atingem a terra em sua totalidade, você vê ali na expressão a terça parte, Apocalipse 8, 7 ao 12 e capítulo 9, verso 15 e verso 18. E isso mostra, essas coisas, as catástrofes não atingindo toda a terra, mostram que, apesar de prefigurarem o juízo final, são juízos parciais que têm ocorrido no decorrer de toda a história da humanidade. Contudo, a cegueira espiritual da idolatria impede os homens de enxergar nas catástrofes ao seu redor as provas da existência da ira do único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que se revela de forma geral pela criação e de forma especial por sua palavra escrita, que é a Bíblia, verdadeira Bíblia, e o seu Filho Jesus Cristo. Romanos 18, 22 e 23. Pode parecer incrível que tantas desgraças não levem ninguém a se arrepender. Contudo, o propósito dos juízos divinos, à semelhança das pragas do Egito, não é converter, mas castigar a humanidade rebelde, endurecendo ainda mais o seu coração. Quanto mais juízo, mais elas se endurecem e elas se rebelam contra Deus. Uma forma de se rebelar contra Deus é ir atrás da igreja, dos genuínos crentes. Êxodo 11:10, Romanos 1, versos 28 a 31. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, não sua ira. Romanos 2, 4. Louvada seja sua graça. Então, por isso a importância da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E só Deus, por sua bondade, vai transformar o coração do pecador. Mas essa manifestação da ira que nós acabamos de ver já é prevista pela palavra de Deus. Testemunhar, então, é preciso. Eu repeti aí castigo e endurecimento? Não, esse 3 aí é testemunhar é preciso. Antes da 7ª trombeta, João vê um anjo envolto em nuvens, com um arco-íris sobre a cabeça, rosto como o sol e pernas como colunas de fogo, com um livrinho aberto e a voz de leão. Apocalipse 10, versos 1 ao 3, sugerindo que ele é um representante do Filho do Homem. Aí quem leu as Crônicas de Nárnia já faz a associação ali ao Aslan, né? Apocalipse 1, 7, 15, 16, 4, 3, 5, versos 5 e 7, 14, verso 14. A ordem, então, é testemunhar. Para testemunhar, o anjo põe seus pés sobre a terra e o mar, indicando que Deus tem domínio sobre o mundo todo. Apocalipse 10, 2. Quando ele fala, 7 vozes de trovão também falam, né? Mas João é proibido de revelar a seus leitores a nova mensagem, está lá no verso 4. E nós podemos comparar o do verso 4, olha só, o Apocalipse 12, que nós lemos, verso 4, com o Daniel 12, verso 4, também verso 4. Então vamos ler. A sua 11, verso 4, aliás. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Agora Daniel é logo depois de Ezequiel 12, verso 4. Opa, eu estou com uma Bíblia com as páginas todas grudadinhas, e eu vou abrir 12, 4.
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Você vê, então, essa questão que nós acabamos de destacar. João é proibido de revelar aos seus leitores a nova mensagem. Nós vemos isso também em Daniel. De todo modo, o anjo forte garante, por meio de juramento, que o julgamento divino virá assim que o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Capítulo 10, versos 6 e 7, Daniel 12, 7. João recebe uma ordem para pegar o livro da mão do anjo forte e para comê-lo, o que remete ao chamado de Ezequiel para que profetizasse o juízo de Deus para um povo que não queria ouvi-lo. Apocalipse 10, 8 e 9, Ezequiel 3, 1 ao 3, verso 7 e verso 14 também. João também recebe ordem para profetizar, Apocalipse 10, verso 11, o que não se refere apenas a predizer o futuro, mas significa anunciar aos povos, nações, línguas e reis que as catástrofes são parte do juízo de Deus sobre seu pecado, idolatria e rebeldia. Devidamente recomissionado, João recebe uma vara e uma ordem para medir o santuário. Apocalipse 11, versos 1 e 2, e podemos conferir ou comparar com Zacarias 2, 1 ao 5. Não se trata do restabelecimento do templo judaico, pois Cristo aboliu o sistema sacrificial para sempre. Hebreus 10, versos 1 ao 12. Trata-se de uma figura da igreja na qual Deus habita e é adorado. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Pedro 2, 5. Por isso, a ordem para medir também os que estão ali, significando que a igreja de Deus está protegida. Isso aqui é um consolo para a igreja, especialmente em tempos assim. Às vezes a pessoa não sabe, mas o juízo de Deus vem sobre a igreja. Não, a igreja está protegida, o juízo de Deus não vem sobre a igreja. O testemunho é rejeitado, contudo a proteção espiritual não se estende ao átrio exterior, indicando que há pessoas na igreja que não são filhos espirituais de Abraão. Apocalipse 11, 2, 2, 2, 14 e 20. Por isso, apesar de não terem acesso à presença de Deus, têm acesso à cidade santa por 42 meses, verso 2. Voltaremos a tratar dessa questão na próxima lição. Então, João vê as duas testemunhas. Apocalipse 11, 3, Deuteronômio 16, 17, 6, Mateus 18, 16 e 2 Coríntios 13, 1, que profetizam. Então, João vê as duas testemunhas profetizando. E os ministérios relembram o de Moisés e o de Elias. Os de Moisés e Elias. Podemos pegar os versos 5 e 6 do capítulo 11 e conferir com Êxodo 7, 19, 1 Reis 17, 1 e João 1, 45. São candeeiros, representantes simbólicos da igreja fiel. 11, 4, 1, 20 de Apocalipse, Zacarias 4, 12 a 14. Apesar de serem atacadas pelo mundo na terra, são invencíveis por permanecerem diante do Senhor. É importante isso, são invencíveis essas testemunhas por permanecerem diante do Senhor. Apocalipse 11, verso 4, 5 e 1 Coríntios 3, 16 e 17. Seu poder está na sua boca, isto é, no Evangelho. Poder na boca é o quê? O Evangelho, que tem poder de vida e morte. 2 Coríntios 2, 15 e 16. O Evangelho pregado, ele tem poder de vida e morte. As testemunhas pregarão por 1270 dias, Apocalipse 11, 3, significa um período que começou na ascensão de Cristo e se estenderá até que a igreja complete a sua missão de pregar a todas as nações, 12, 6, Mateus 24, 14. Então, são mortas pelas forças demoníacas a besta, Apocalipse 11, 7, na grande cidade da Babilônia, que também é Sodoma e Egito, isto é, o mundo na sua rebeldia contra Deus, que comemorará a aparente vitória contra a igreja verdadeira de Cristo, versos 8 ao 10 e 18, versos 2 e 10. Porém, essa vitória durará pouco,
Pois as testemunhas são ressuscitadas e chamadas para o céu à vista de todos, imitando o seu Senhor. Apocalipse 11, versos 11 e 12 que nós lemos. Isso pode simbolizar a vitória espiritual dos santos, que morrem para viver com o Senhor. Atos 7, versos 55 a 59, passagem lá sobre Estevão. Filipenses 1, versos 21 e 23, uma orientação de Paulo também muito boa. Apocalipse 14, versos 13 e 20, verso 6. Entretanto, como logo em seguida vem o segundo ai, no qual o reino de Cristo é estabelecido, Apocalipse 11, 14 e 15, e sua ira é derramada, verso 18, podemos identificar a ascensão das duas testemunhas com o arrebatamento da igreja na volta de Cristo em glória. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 52. Essa vinda de Cristo não é um arrebatamento e o mundo continuará aqui. Jesus vem, a igreja é arrebatada, já é o fim, né? Como está lá em 1 Tessalonicenses 4, é o fim, é o juízo final, é o grande dia. A maldade daqueles que celebraram a morte da igreja é castigada com um grande terremoto que mata milhares de ímpios, Apocalipse 11, 13. Por puro terror, os restantes glorificam a Deus sem se arrependerem de verdade, como fez Nabucodonosor, Daniel 2, 46, 47 e 4, 34, 37. A recompensa pelo testemunho. Por fim, a sétima trombeta é tocada e Deus é glorificado pelos seres celestiais com grandes vozes por causa do seu reino de justiça, Apocalipse 11, 15 a 17. Como vimos, os anciãos representam a igreja da antiga e da nova aliança adorando ao seu Salvador, Apocalipse 4, verso 4 e 10. Deus é louvado porque, por um lado, os ímpios e os que destroem a terra receberão a ira, julgamento e destruição, e, por outro lado, todos os fiéis receberão o seu galardão, Apocalipse 11, verso 18. A consumação anunciada pela última trombeta é representada pela abertura do santuário, deixando à vista a Arca da Aliança, que ficava fechada no Santo dos Santos, enquanto relâmpagos, vozes, trovões são disparados do trono e do altar. Apocalipse 11, versos 19, 4, 5, 8, 5. Tudo demonstra o livre acesso à presença de Deus, de que os santos agora gozam como recompensa por suas lutas e testemunho fiel. É uma descrição que nos leva a refletir sobre nossa vida e toda a situação que temos visto no presente século, mas também tudo aquilo que já aconteceu no passado, sinais de juízos de Deus. Então, como conclusão, nós temos que as trombetas anunciam os crescentes juízos de Deus sobre a humanidade rebelde, visto que os homens não se arrependem de suas transgressões. Por outro lado, suas testemunhas fiéis receberão a recompensa por sua fidelidade, a comunhão com o Deus Santíssimo. Então, irmãos, como aplicação, nós temos que a história está repleta de calamidades com causas naturais e sociais. Você interpreta esses eventos como advertências divinas destinadas a advertir os ímpios de seus maus caminhos ou como mera falta de sorte? Como é que você interpreta? Você acha que é só acaso, é falta de sorte, só isso? Pandemia é só falta de sorte. Um político injusto é só falta de sorte. Você toma todos os cuidados para ver em quem vai votar, para votar certo, faz tudo o que precisa fazer e ainda assim os traidores surgem e agem justamente como você queria que não agisse. E mesmo assim ele faz e ainda aumenta a dose. São pessoas assim que se deleitam em fazer o mal, em criar o caos, em perverterem, em maltratar. Pessoas perversas, muito perversas. Tudo isso é apenas falta de sorte? Será que existe acaso nisso tudo? Ou não seria Deus agindo com o seu juízo? Será que existe idolatria em nossa sociedade moderna? A busca desenfreada pelo sucesso financeiro, a paixão pelos esportes, a obsessão pela forma física,
o anseio pelo lazer ou o uso de pornografia podem ser definidas como idolatria? O uso de tanta coisa perversa e mal, isso pode ser idolatria? O mundo está idólatra? Como nós temos vivido? A Bíblia fala sobre o juízo eterno, a Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia fala sobre o fogo que jamais extinguirá. Como é que nós temos vivido? Nós temos realmente considerado todas essas coisas e nos preocupado com a nossa relação com Deus? E essa preocupação é o genuíno arrependimento ou é apenas medo? Medo do desconhecido, medo do que vem depois. Essas coisas são importantes para pensarmos, para justamente, se estivermos distante de Deus, termos uma mudança de comportamento em relação a Deus. Não há dúvida que com a pregação do Evangelho, a genuína pregação, Deus quer transformar vidas. Deus convida o ser humano ao arrependimento. O próprio Jesus disse que se tua mão te faz pecar, arranque-a e jogue fora. Nós deixamos de ser pecadores? Não, mas não somos mais dominados pelo pecado. E nosso reconhecimento é de total carência da pessoa de Cristo, da sua justiça, da sua salvação. O pecador, quando é convertido, ele não se rebela contra Cristo. Ele é pecador ainda, mas não rebelde contra Cristo. Ele se submete à obediência de Cristo, à autoridade de Cristo, à supremacia de Cristo. Ele se reconhece como totalmente dependente da justiça de Cristo para receber perdão, receber fé, se arrepender verdadeiramente, viver com Deus em alegria crescente, realmente ter prazer em se relacionar com Deus e daí por diante. Então, como que nós temos vivido? Já temos a Cristo na nossa vida? Você tem reconhecido a justiça e a ira de Deus nos eventos terríveis que a humanidade tem presenciado? Preguemos todos nós que temos a Cristo o Evangelho com mais intrepidez, chamando o pecador ao arrependimento, para que se voltem para Deus, nós que temos já fé genuína em Cristo, porque eles perecem e perecem enganados, perecem para a eternidade sem Cristo, no fogo de onde jamais sairão. Isso é terrível. Se o sofrimento daqui já é difícil, imagine na eternidade sem Cristo. E façamos nós uma autoanálise, vendo se nosso coração tem ídolos, se nosso coração tem cultivado ídolos. E nós podemos, com isso, então, ter um momento de oração para, ao nos avaliar, pedir a Deus que transforme nossas vidas. Nós podemos até anotar, fazer uma avaliação anotando, até quem sabe colocar de alguma forma em algum lugar estratégico, no nosso escritório, ali no lugar onde a gente estuda, dentro de um livro, para sempre lembrar quais são os ídolos que temos cultivado e dos quais precisamos urgentemente nos arrepender e largar, mas só faremos se experimentarmos a bondade de Deus. Lembra no estudo que a ira de Deus não produz arrependimento, o que produz arrependimento é a sua bondade, né? Deus não deixa de ser bom por causa da sua ira, né? A ira não é o contrário não é Deus não ser bom. Deus é pleno e perfeito em todo o seu ser. Agora, o que é ídolo? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Isso é ídolo, de grosso modo, né? Então, oremos uns pelos outros, peçamos a Deus que não permita que os ídolos no nosso coração reinem. Pelo contrário, sejam vencidos, sejam tirados dos nossos lares. Quais são os ídolos no nosso lar? Outro dia
eu vi alguém falando sobre o quanto a TV escraviza. Hoje a gente está nos smartphones, né? Quanto a TV escraviza. Tanto que na casa ela recebe o lugar de mais destaque, é na sala, na entrada da casa, na sala. Mas por quê, né? Que a gente coloca a TV, né? Isso mostra qual é a importância maior que temos dado. Que nós todos nos comprometamos em colocar Deus no seu devido lugar. Mas aqui vem um problema muito sério, muito sério. Quando nós pensamos assim, eu vou colocar Deus no seu devido lugar. O católico também pensa isso. O judeu não convertido a Cristo também pensa nisso. Pensa dessa forma. O fariseu diria isso também. O legalista diz isso. O que eu quero dizer é, nós não temos capacidade de colocar Deus no seu devido lugar. É por isso que a palavra de Deus diz que o coração humano é desesperadamente corrupto e só Deus pode transformá-lo. Ele faz um transplante. Ele tira o coração duro, endurecido, e ele coloca um novo coração. Então só Deus pode transformar o coração humano, como disse Davi em sua oração, reconhecendo isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, Salmo 51, e renova dentro de mim um espírito inabalável, verso 10, né? E nós precisamos reconhecer que sem Jesus Cristo reinando em mim, meu coração jamais desejará Deus no centro. Por isso que nós precisamos ter esse esforço, mas reconhecer que só Cristo reinando em mim, me salvando, me limpando, mudando a minha vida, é que realmente eu posso ter um coração com Deus no centro. Que seja assim nas nossas vidas, né? Esse foi o estudo de hoje. Eu vou estar orando, então, encerrando, mas peço a você que compartilhe e que também compartilhe conosco alguma pergunta, alguma contribuição através dos nossos canais, WhatsApp, chat e tudo mais. Nós vamos ficar imensamente agradecidos. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, louvado seja o teu nome por esse estudo. Nós te agradecemos pelo que aprendemos e pedimos a ti, ó Pai, que nos ajude no autoexame para não vivermos segundo as nossas idolatrias, os nossos pecados, para não vivermos em rebelião como o mundo tem vivido, pelo contrário, como teu povo, venhamos a ser sensíveis aos atos do Senhor na história e sensíveis à tua voz no Evangelho, e a partir dessa sensibilidade aprendermos de ti e vivermos para o Senhor. Sem Cristo nada somos, sem Cristo nada podemos fazer, Pai. Nós sabemos que se o Senhor não mudar a nossa vida, o nosso coração, nós jamais o amaremos, nós jamais viveremos para ti. Então, por isso, ó Pai, pedimos que nos transforme, que renove nossas vidas, que o Senhor nos converta a ti, para que realmente o amemos, para que realmente Cristo reine em nós, em todas as áreas de nossas vidas. Aquilo que é pecado em mim, na vida dos meus irmãos aqui na igreja, na vida daqueles que estão acompanhando esse estudo, que o Senhor possa retirar de nós, que o Senhor possa transformar, que jamais venhamos a nos deleitar no pecado, jamais venhamos, ó Pai, a viver em paz com o pecado. Pelo contrário, retire de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada e que o nosso coração se incomode com aquilo que é contra a Tua palavra e se incomode com não se deleitar no Senhor. Que seja esse o nosso anseio, como diz o Salmo, que venhamos a ter anseio por Ti como a corça suspira pelas águas, que a nossa alma suspire por Ti, que nós tenhamos sede de Ti, fome de Ti,
desejo verdadeiro, ao ponto de te buscar em todo o tempo. Ajude-nos, Senhor, abençoe o descanso do teu povo e nos prepare para o dia de amanhã, para vivermos em paz. Pedimos pelo Brasil, por toda essa situação caótica, que o Senhor nos dê graça, nos ajude, conceda dias de paz, use a liderança, que o Senhor proteja e sustente os líderes justos e retire, ó Pai, e julgue e condene os líderes maus. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para você, uma boa noite, um bom descanso. Deus o abençoe e até o próximo estudo. Um abraço.